Sejam bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a honra de trazer aqui conosco o professor Paulo Alexandre Monteiro Figueiredo, mais conhecido como professor Paulo Figueiredo, que é da Unesp de Dracena, São Paulo, e trabalha muito forte aí com fisiologia vegetal, mais focado na cultura da cana e outras culturas. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, estou muito feliz, né, em estar trazendo você aqui. A gente já vinha aí de um namoro, né, há um bom tempo, e agora felizmente deu certo, né? Começando o ano aí com o pé direito, viu, professor? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Puxa, Ronaldo, quem agradece sou eu, né? O prazer é todo meu de ter sido convidado, de estar conversando com você nesse período, né? Nessa retomada aí de 2025. Então, quem considera aí que começa bem um ano, até pela sua gentileza, pelo seu interesse, quem considera realmente com o pé direito entrando no 2025 sou eu. Então, eu que agradeço. Dizer que é um prazer mais uma vez e espero poder contribuir com informações que são sempre importantes, né, para o nosso setor, para os nossos técnicos, né, para a academia como um todo, para os alunos, né, enfim. Então, que a gente tenha aí um momento bastante interessante falando um pouco mais aí sobre as particularidades envolvendo a fisiologia vegetal. Maravilha, professor. Eu lembro muito, né, da época de estudante, essa era uma disciplina na agronomia que a gente fazia logo nos primeiros semestres, e eu tive uma professora fantástica, né, e a gente às vezes percebe, pensa assim na agronomia, mas por que eu estou estudando isso, né? A gente não consegue ligar isso. E lá na frente, hoje, depois quando a gente está atuando, né, a gente começa a recordar, né, do funcionamento das plantas. Agora que nós estamos enfrentando essa questão das intensificações das intempéries, né, professor? Os estresses térmicos, hídricos que você vai abordar aqui para nós. Aí quando a gente começa a lembrar, nossa, como isso era importante. Às vezes a gente entra na escola com aquela ansiedade de já ver o final, né? E é assim como quem quer tocar violão e já quer aprender a tocar música, né? Não quer aprender as notas primeiro, né, professor? É verdade, Leonardo, é bem isso mesmo, né? É muito comum nós nos depararmos com os alunos que vêm logo no começo do curso, né? Aqui para nós, em Dracena, nós passamos por uma revisitação no currículo e a grade trazia fisiologia vegetal no segundo semestre da engenharia agronômica. Hoje, né, isso já tem uns 2 anos, a gente mudou para o quarto período, para o quarto semestre. Isso já foi um certo passo, né, uma certa visão, que já jogou a fisiologia um pouco mais para o meio do curso, que eu achei interessante, porque eu também costumo dizer isso, que nós deveríamos ter pelo menos dois tipos de fisiologia, né? Uma fisiologia geral, essa sim mais no início do curso, até no quarto semestre, como eu estou dando exemplo, e com certeza uma fisiologia voltada para os últimos semestres, né? Talvez no último ou no penúltimo, para que os alunos pudessem aplicar de fato a fisiologia vegetal, porque como você mesmo disse, né? Todo mundo quer chegar, quer conhecer já sobre tudo, e a fisiologia, obviamente, é o pano de fundo que responde às grandes questões ligadas ao vegetal. Claro que eu sou suspeito para falar isso, porque estudo fisiologia e ministro fisiologia praticamente o ano todo, todos os dias eu falo sobre isso, escrevo sobre isso, estudo sobre isso. Então, eu sou muito suspeito mesmo, mas quando a gente começa a perceber que as reações principais do vegetal, das plantas como um todo, estão baseadas em reações fisiológicas, e a planta a todo instante nos mostra isso, pois tudo que acontece dentro das plantas acontece, claro, dentro do nível celular. E isso vai sendo refletido para os tecidos, para os órgãos, consequentemente para o indivíduo como um todo. Então, quando nós começamos a entender minimamente como que as reações acontecem,
sinceramente, eu posso afirmar que fica tudo muito mais fácil, que nós passamos a entender como que as plantas reagem ao ambiente, a outras culturas, à competição, enfim, à nutrição como um todo. Então, a fisiologia, ela é muito importante, pois ela nos dá esse embasamento que é necessário para o entendimento da planta como um todo. Maravilha, professor. É como se a gente fosse construir uma casa e começasse do alicerce da fundação, né, professor? Exato, Se exato. a gente não tem uma boa base, depois não adianta subir com a parede e fazer o telhado que não vai dar suporte, né? Exatamente. E o contrário, claro, é verdadeiro, né? Então, quando a gente começa a estudar quais são as principais reações que vão governar, de fato, o metabolismo vegetal, tudo vai ficando mais fácil. Né? Na hora do estresse, na hora da nutrição, na hora do florescimento, na hora da maturação, enfim, tantos passos, tantos momentos que a planta enfrenta, né, na brotação, retomada de crescimento, enfim. Então, a fisiologia, ela, de fato, ela explica muito bem e nos dá esse embasamento tão importante para que nós possamos sempre avançar. E quando a gente se depara com um vegetal com algum problema, e isso a gente tem visto muito, particularmente no setor sucroenergético, o setor de uns anos para cá tem, tem se voltado muito para a fisiologia. É muito mais do que eu imaginava. Né? Quando eu comecei a dar aula na Unesp, como professor responsável pela fisiologia vegetal e derivando meus trabalhos para cana-de-açúcar, eu vi claramente essa necessidade de tentar fazer o setor conversar ainda mais sobre fisiologia vegetal. E isso tem acontecido, né, para minha felicidade, e o setor tem avançado muito, né, não só em função desse olhar, mas dos técnicos como um todo, que tem trazido novas visões, novos caminhos e explicações. Isso tem ajudado muito o nosso setor a crescer cada vez mais. Maravilha, muito bom. Mas a gente já avançou um pouquinho, mas agora eu vou retomar, dar um passinho para trás e vou perguntar, né? Quem que é o professor Paulo Figueiredo? Puxa, Ronaldo, é uma pergunta aparentemente simples, né? Mas o professor Paulo Figueiredo é um engenheiro agrônomo, formado pela, então, né, Escola Superior de Agricultura de Lavras, a ESAL, hoje Universidade Federal de Lavras, formado em 1989. Então, esse ano, com 35 anos de formado, fui de Ribeirão Preto, onde eu residia, com aproximadamente 18 anos de idade, fui para Lavras, para a Federal de Lavras, para poder estudar, né, me dedicar à engenharia agronômica, e lá eu tive a oportunidade de escolher uma universidade federal, pois na época minha família tinha dificuldades, né, teria dificuldades, como era sabido, para me manter em uma universidade particular. Eu teria que continuar trabalhando, como eu já estava trabalhando. Eu trabalhava numa casa lotérica, assim que eu me formei no ginásio, no colegial, e meu sonho era fazer universidade, era fazer uma faculdade. E teria que ser uma faculdade pública, né, pelos motivos que nós já sabemos, né? E eu precisaria ter esse apoio público, e mais do que isso, né, eu precisaria de uma bolsa. E foi tudo que eu encontrei na Universidade Federal de Lavras, né? Assim que eu ingressei, já comecei meus trabalhos voltados para a iniciação científica e tive uma bolsa de estudos, além de não pagar a universidade, e tive a grata surpresa de ter encontrado uma grande universidade que me formou, e devo toda a minha carreira profissional nesse início à Universidade Federal de Lavras, por ter conhecido grandes personalidades. E eu era aquele menino que buscava ter um trabalho digno, né, que eu pudesse ajudar o meu país, que eu pudesse criar minha família, que eu pudesse crescer e me desenvolver. E, felizmente, tudo isso aconteceu, acredito que até melhor do que eu imaginava. Hoje eu
tenho muita felicidade de ter percorrido todo esse caminho e, e talvez a gente fale em seguida, né, da parte profissional, mas eu tive grandes alegrias e tudo isso eu devo a esse início que a universidade pública me proporcionou. Maravilha. Lá você fez também o mestrado, o doutorado, foi aluno do saudoso professor Alfredo Chaide Lopes e outros, né, professor? Personalidades. Exatamente. Eu me formei, durante a graduação fui aluno do professor Alfredo Lopes, que já era uma referência mundial, né? Então, para nós todos, né, eu me lembro que nas aulas, a gente vendo a performance do professor Alfredo, assim como outros tantos, né, professor Fachin, professor Gavilanes, enfim, tantos outros professor Magno, professor Luiz Antônio Chacrinha, enfim, eu poderia passar aqui a tarde falando todos esses nomes que, de fato, eram grandes referências para nós todos, né? E o professor Alfredo já era muito respeitado na época, e assim que eu terminei o mestrado, perdão, a graduação, eu ingressei numa usina, né, para iniciar minha carreira, né? Meu sonho era trabalhar numa usina, e o professor Alfredo me ajudou nesse caminho. Ele me ajudou a orientar para que eu buscasse também o caminho da cana-de-açúcar. Eu, como sou da região de Ribeirão Preto, eu queria trabalhar muito com cana-de-açúcar. Mas eu tive também a sorte, era uma época muito difícil, 1989, poucos empregos disponíveis, e eu consegui, logo de cara, um emprego na Ipanema Agroindústria, em Alfenas, para trabalhar com laranja e café. E eu fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, eu queria, né, ter tido a oportunidade, na época, de trabalhar com cana. E eles me pediram para aguardar um período até que eu pudesse assumir a posição dentro da Ipanema. E, nesse meio tempo, apareceu uma usina em Goiás, para que eu pudesse conhecer o setor canavieiro. Era uma usina que estava começando, a usina Goiasa, não tinha usina ainda. Ah, conheço. Usina Goiasa. E eu fui para lá para começar a usina Goiasa. Então, os primeiros plantios, a estrutura organizacional, tudo eu ajudei a montar. E eu fiquei na Goiasa praticamente durante 4 anos. E a gente já estava indo para a terceira safra e eu resolvi fazer mestrado para seguir carreira acadêmica. Então, eu deixei a usina e voltei para a Universidade Federal de Lavras, ainda era Exal, e fiz mestrado, fiz 3 anos de mestrado, professor Luiz Antônio Bastos de Andrade, que é o professor Chacrinha, da área de cana-de-açúcar. Terminei em 1996 e já ingressei no doutorado, também na Universidade Federal de Lavras. Já começando, agora ela deixou de ser Exal e virou UFLA, Universidade Federal de Lavras, nesse período. Correto. E fiz o doutorado, terminei o doutorado em 2000. E assim que eu terminei o doutorado em 2000, apareceu a oportunidade de fazer pós-doutorado em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. E eu fui para Viçosa para fazer o pós-doutorado com o professor Márcio Bastos, e fiz com o professor Márcio o pós-doutorado. Assim que eu terminei, em 2002, apareceu a oportunidade de prestar um concurso em uma Unesp que estaria começando suas atividades, que foi a Dracena. E aí eu prestei o concurso, foi o único concurso que eu fiz para professor, e passei na área de fisiologia vegetal, e vim para a Dracena em 2003 para começar uma unidade também. Eu não sabia, a gente não sabia, não estava bem acompanhando como que seria o processo, mas era uma unidade para começar. E eu cheguei, fui o primeiro a chegar em Dracena para instalar hoje o campus da Unesp de Dracena. Então, a primeira aula foi a minha, eu fui o primeiro docente contratado e comecei a carreira aqui em Dracena, na Unesp, que também aí foram mais de 2 décadas, né? Até hoje, né? 22 anos já que eu estou aqui.
Então, eu julgo, né, Ronaldo, que a minha carreira profissional, primeiro, ela passou muito rápido, de forma muito rápida, foi tudo muito intenso, porque eu, como eu descrevi, comecei uma usina com todas as obrigações de instalar uma equipe de campo, com todas as operações, né? E a gente sabe que não é fácil. Eu estive recentemente na Goiás, ela cresceu muito, né? Absurdamente, né? Quer dizer, isso faz mais de 30 anos. Eu não conheci, quando eu cheguei lá, não reconheci as instalações mais, né? E depois eu comecei minha carreira acadêmica como professor da Universidade de Dracena, da Unesp, né? E eu tive a felicidade de participar no corpo diretivo em Dracena, desde quando eu entrei, e eu terminei como diretor em dezembro de 2019. Então, eu fiquei de 2003 a 2019 na direção, participando da direção do corpo de Dracena, o que me deu assim muita satisfação, muita alegria, porque consegui ajudar meus colegas todos, né, a gente a estruturar um campus, né, que era um campus que não tinha absolutamente nada, era uma pastagem, uma área de pastagem degradada que não tinha nada, e a gente teve que construir um campus que hoje é muito bem instalado, com 2 cursos de graduação, 2 cursos de pós. Então, a minha carreira profissional passou tão rápida que, sinceramente, eu não vi passar esse período todo, né? Que maravilha, que bacana, professor. Quando você fala Dracena, eu lembro da minha infância, porque meus avós maternos eram de Flórida Paulista. Do lado Então, aqui. todas as férias, ou então, às vezes, na Páscoa, Natal, né, Ano Novo, normalmente a gente, nas férias de final de ano, a gente ia para a casa dos avós, né, então embarcava ali em Veracruz, próximo a Marília, ia até Flórida Paulista e passava por Dracena, né? Oswaldo Cruz, toda aquela. Exato, E isso é exato. muito marcante a infância, né? Esse interior de São Paulo e como as ferrovias, né, contribuíram para esse desenvolvimento regional de todo o estado de São Paulo, né? É muito marcante ainda, até hoje, mesmo as ferrovias praticamente desativadas, mas elas têm uma presença muito forte na região por esse histórico, né, que você coloca, e é verdade. A Dracena, pelo que a gente acompanha aqui, hoje ela tem mais de 50 mil habitantes, mas ela já teve mais habitantes, né, no passado, né, na época do café, aquela famosa geada que infelizmente dizimou muita coisa, mas uma região sempre foi muito rica, né? Flórida mesmo, esse nome, né, é homenagem à Flórida, Flórida Paulista, enfim, essa região sempre foi muito valorizada e agora o nosso papel enquanto Unesp foi também alavancar esse crescimento novamente. E felizmente a gente tem conseguido ajudar bastante, né, dentro das nossas condições, mas com o curso de zootecnia, que foi o primeiro, e depois o curso de engenharia agronômica, que foi o segundo, a gente tem conseguido trazer muitas mudanças positivas para o nosso setor, né, para a nossa área, para a nossa região aqui do Oeste Paulista. Então, particularmente também fico bastante orgulhoso, né, de fazer parte dessa história da gente de poder contribuir com a agricultura e pecuária aqui regional. Um ponto que eu me lembro que você, de certa forma, me traz essa lembrança, quando eu cheguei em 2003, né, portanto, há 22 anos praticamente, eu perguntei por que nós não temos soja aqui na região. Nós praticamente não tínhamos nada, né? Sim. E as respostas que vinham eram muito evasivas, né? Não, a soja não responde, a soja não dá certo, não. Olha, né, a minha área de especialização é cana-de-açúcar, né? Aonde nós temos cana, nós temos soja. É a Podemos ter renovação, né, professor? inovação, né? No mínimo isso, né? Goiás, tanto que eu citei o início da minha carreira na usina Goiás, em Goiás, né? Em Goiatuba. E Goiás, para quem conhece a agricultura de lá, principalmente o setor sucroenergético, sabe que é obrigatório, né? Exato. E não é à toa, né? Não tem sido à toa que Goiás tenha ocupado sempre esse destaque
na produtividade nacional, na produção e na produtividade nacional, em função dessa casadinha, cana e soja. E eu comentei isso na região na época, e isso a gente vem trabalhando, e com o curso de agronomia ficou mais evidente. Hoje, praticamente 20 anos depois, a gente tem visto aí uma região crescer bastante também em relação à soja, que é o que vem acontecendo com Junquerópolis, com Dracena, com Flórida Paulista, com Flora Rica, enfim, com toda a região aqui nossa, também crescendo e já tendo essa aptidão também voltada para a soja, além de amendoim e de outras culturas, o que é muito importante para o desenvolvimento regional. Maravilha, excelente. Bem lembrado, viu, professor? Eu trabalhei em Goiatuba 2 anos, né? Opa, Então também vivi essa parte da soja chegando mais forte no sul, né? exato, De Goiás. E isso que você fala do 20% de renovação, né? Era quase que realmente você falou obrigatório, é verdade, né? E esse benefício que a leguminosa deixa, né, para o sistema. exato. E mais recente também, eu tive a oportunidade de, numa live que eu realizei, um colega da APTA, o Denizar Bolognese, Goiânia, falando aí de plantio direto em renovação de cana, coisa que a gente nunca imaginava, né, professor? Então, exatamente. quanto está mudando? Eu lembro que um período eu estava fazendo um trabalho para o Ministério da Agricultura e a cana foi chegando em Araçatuba, onde a gente tinha a Praça do Boi, Sim, e virou Praça da Cana, né? é verdade, Então, como as coisas vão evoluindo, vão mudando, e para melhor, graças ao conhecimento, graças à ciência, e aí as instituições de ensino, tanto de ensino médio, mas principalmente ensino superior, tem esse papel relevante que você comentou na formação, no aperfeiçoamento. Então, na formação, na graduação e depois no aperfeiçoamento, né, como vocês já estão fazendo também. Isso me deixa muito orgulhoso, porque eu sou da região, né, professor? Então, a exatamente. gente fica feliz em ver a transformação desse Arenito Bauru aí, né? Exato, Mudando e se tornando uma região produtiva, outros ciclos chegando, né, superando o café, que fez uma maravilha, né, mas que teve problemas de geada negra, nematóide, etc. Então, hoje tem novas culturas chegando e trazendo riqueza. Muito exato. bem, professor, você já Uhum. falou então isso da sua trajetória pessoal e profissional, né? E também já comentou que o levou a virar professor da Unesp, né? Nossa honrosa Universidade Estadual de São Paulo. E, obviamente, você acabou falando, porque você começou a vida profissional trabalhando com cana-de-açúcar, e depois, quando você volta, então, como professor, e a cana chegando na região, você também já tinha vocação, né? Já, E ingressou. Eu gostaria que você abordasse, destacasse para a gente nessa jornada sua como professor, pesquisador, consultor, é o que você mais destacaria. Você vem trabalhando muito forte na fisiologia e hoje, como você bem disse, nós estamos entendendo melhor a importância de conhecer essa base, esse alicerce para manejo diante dessa nova realidade de alterações climáticas, né, intensificação de temperaturas que se elevam, veranicos, ventos, etc, etc. Mas então, o que você destacaria no seu trabalho como formador, né, como professor e aquele tripé, né, professor, do ensino, pesquisa e extensão? exato. Ah, eu costumo, às vezes, comentar, Ronaldo, que isso é comum, que eu vou dizer, porque todos nós passamos por isso, nós que temos um curso superior, é natural que a gente passe por esse caminho que eu vou relatar. Mas quando eu estava dentro da usina, na usina Goiasa, naqueles primeiros anos após a minha formação, me dedicando todo o sistema produtivo, montando equipes, como eu me referi, abrindo áreas, preparo de solo, fazendo plantio da cana, escolhendo as variedades, todo o manejo como um todo, eu sentia a necessidade de entender melhor, no caso ali, a cana-de-açúcar. Também plantava soja, né? Pelo mesmo motivo que nós já falamos há pouco, né? Ainda mais em Goiás.
já começamos, a primeira atividade minha na usina, porque eu cheguei em julho, foi começar o plantio de soja previsto para setembro, naquele ano. Então eu já, de cara, eu já tive essa lição, né? Conforme nós já discutimos. Então, eu sentia falta de entender melhor a cana-de-açúcar. Conhecia já, até pelos anos que foram passando, o processo produtivo, não via dificuldade nisso, né? Tinha as dificuldades naturais operacionais, mas a planta como um todo, isso me deixava com bastante curiosidade. Como que funciona o vegetal por dentro? O que está acontecendo lá dentro da planta nesse momento para ela estar exibindo tal característica? Então, como que está havendo o processo de absorção? O que está acontecendo no processo fotossintético? Então, eu sentia muita falta de entender o que acontecia metabolicamente nas plantas. Isso me levou a pedir demissão da usina, que foi, na época, uma decisão muito difícil, porque eu tinha um bom emprego, né? Meu trabalho eu estava começando, né? Poucos anos dentro da usina, eu tinha que desenvolver um grande trabalho, ainda eu tinha todo o tempo do mundo para fazer isso, mas eu achava que eu tinha que entender mais. Então, eu voltei para a universidade, como eu já relatei, para justamente estudar mais e entender mais. E a pós-graduação, ela me deu essa condição. Eu pude entender melhor e poder escolher melhor as disciplinas que eu ia fazer na época e acabei fazendo, para que eu pudesse ter entendimento como um todo das plantas, das culturas. Então, duas disciplinas que me marcaram bastante e que hoje eu me dedico muito a elas são morfologia vegetal e fisiologia vegetal. Então, quando a gente começa a entender melhor como que as plantas se estruturam e como que os vegetais promovem as reações básicas para o seu crescimento, desenvolvimento e manutenção, realmente tudo fica mais fácil de entender. Então, eu tenho me dedicado, na minha pós-graduação, a esses temas, né, principalmente voltados para a fisiologia vegetal, mas não deixando de lado a morfologia, que ela nos dá esse embasamento aonde que as coisas acontecem. Isso parece muito simples, Ronaldo, mas na verdade não é, né? O mercado, até pela grande diversidade de assuntos que o engenheiro agrônomo, que quem cuida dessa parte agrícola tem que cuidar, acaba se esquecendo dos Do pilares, básico, né, do professor? Do básico, acaba básico. esquecendo o que é uma epiderme, o que é um xilema, aonde que ele está posicionado, o que é o mesofilo, né? Por que existe colênquima, por que tem esclerênquima, Nem tudo fala isso. em cloroplasto, em mitocôndria. Sem falar, né? Complexo de Golgi, tudo isso tem uma função muito definida dentro das células, dentro dos tecidos, dentro da planta. Então, é muito importante que os técnicos tenham essa visão. E eu sei que é muito difícil, porque, como eu disse, o dia a dia nos deixa longe disso. Então, eu vejo no meu trabalho, como consultor, como professor, como pesquisador, eu tenho me dedicado muito a esses temas, e eu vejo, na grande maioria das vezes, quando eu trago esses assuntos de forma digerida, de forma simples, de forma aplicada, olha, é importante saber que tem essa diferença, e isso pode ocasionar isso, eu vejo que os técnicos como um todo, né, consequentemente as empresas, elas começam a entender melhor o processo e tomar melhores decisões. Isso é muito claro. Que Isso é bacana, muito professor. claro, né? Então, se você me permite, eu só ilustrar o que eu estou Sim, falando, um exemplo. Faz uns 10, 12 anos, nós publicamos um trabalho comparando 3 variedades de cana-de-açúcar, né? Uma delas é RB 7515 e outras duas são 2 RBs menos exploradas comercialmente. Lembrando que a RB 7515 hoje é a variedade mais cultivada no Brasil. perfeito. Ela está sendo, aos poucos, trocada por outras, naturalmente, pela evolução, mas ainda é a mais cultivada no Brasil. E nesse trabalho, nós comparamos
a estrutura foliar dessas 3 variedades. E a 7515 ela ganhou em praticamente todos os parâmetros. Ela apresentava, no trabalho mostrou, ela apresentava uma espessura foliar maior, uma espessura de epiderme maior quando comparado com as outras, um diâmetro de vasos floemáticos com mais calibre do que as outras, a presença de células armazenadoras de água, chamadas células buliformes, em maior tamanho do que as outras. Então, resumindo, né, o trabalho mostrou que a 7515, nas mesmas condições de outras 2 RBs, ela tinha um suporte de armazenamento de água e transporte de nutrientes e condições de defesa maior do que as outras. Isso, quando eu mostrei esse trabalho a primeira vez em um evento em Goiânia, um dos pais da 7515, que foi o professor Geller, ele estava presente e ele comemorava. Ele comemorou, ele me interrompeu agradecendo, falou, olha a visão que nós estamos tendo da 7515. Não é à toa que ela é considerada uma variedade rústica, mais plantada e rústica, aguenta uma situação de rusticidade, pois a folha dela, a estrutura foliar dela já mostrava isso. Então, esse é um exemplo que a ciência pode contribuir e o entendimento desses parâmetros, como isso pode ajudar o setor a crescer e a se desenvolver mais. Que maravilha, parabéns, professor. Eu sei que certamente você tem coisas publicadas, né? Então depois você, né, pode compartilhar com a gente, né, o que você tem, botar algum site, né, alguma coisa para acesso, tá? Sim. Porque quem se interessar mais por assunto e quer ir mais fundo, né? Eu fico lembrando aí dos hormônios que a gente aprendeu lá na fisiologia, né? Citocina, não sei o quê. E hoje, às vezes, quando os colegas aplicam algum produto, a gente acompanha algum produtor e às vezes não funciona bem. E às vezes isso pode estar nessa explicação que você passou, né? Se a gente não respeita esse funcionamento, esses mecanismos da planta, as reações, ela se protege na hora do sol quente, fecha estômago, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, a planta também reage em função dos sinais que ela recebe, né? Exatamente. Então é isso. Mas a gente vai fazer um intervalinho agora, né, para respirar, tomar uma água. E a gente volta em seguida e você vai continuar e vai detalhar um pouquinho para nós. Isso que é muito legal, entender como as coisas funcionam, entender os processos, né, professor? Perfeito. Tá Tá bom? ótimo. Tá Então, bom. eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é uma empresa de fertilizante mineral misto, natural, que é mais nutriente. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Continuando aqui com o nosso bate-papo com o professor Paulo Figueiredo, da Unesp de Dracena, São Paulo, né, nosso grande fisiologista vegetal. Nós vamos falar um pouquinho agora, professor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse conhecimento da fisiologia das plantas cultivadas para a nossa agricultura tropical, né, frente a essas alterações climáticas ou intensificação das intempéries que tem provocado os estresses nas plantas cultivadas, né? Nos grãos. É claro que isso afeta a pastagem, afeta culturas perenes como café, laranja, semi-perenes como a cana, a soja, amendoim, milho, feijão e tudo, né, professor? Mas
Como que conhecer esses mecanismos podem ajudar a gente a melhorar manejo, adotando práticas, etc. É ótimo. Esse tema, né, Ronaldo, ele, claro, muito importante sempre, mas ele vem ganhando cada vez mais destaque, né, nos últimos anos, em função desse aumento da temperatura que o planeta vem exibindo, né? Parece muito inocente essa diferença, mas isso tem causado, de fato, alterações significativas nos cultivos como um todo. Até por conta disso, isso já faz uns 8 anos, 7 ou 8 anos, nós, quando eu falo nós, somos eu, professor Rogério Faleiros, professora Durvalina de Jabuticabal, nós três somos fisiologistas da Unesp, nós idealizamos um livro, né, voltado para a cana-de-açúcar sobre estresse abióticos. E esse livro ele começou a ser pensado justamente por conta da pressão que esse tema vinha ganhando, vinha aumentando cada vez mais. Então, veja bem, nesse quase 8 anos, e agora o livro foi realmente finalizado, depois, né, como você sugeriu, eu vou deixar também esse material disponível no site. Quem comercializa esse livro, né, Impacto dos Estresses Abióticos em Cana-de-Açúcar, quem comercializa é a Stab, né, de Piracicaba, que foi a empresa que bancou o livro, e nós doamos todos os direitos para a Stab justamente para que ela pudesse difundir, né, essas informações. Então, nós falamos sobre luz, sobre temperatura, sobre estresse hídrico, radiação, enfim, são vários temas dentro desse tema maior, que são os estresses abióticos. Né? Então, assim, a gente vê claramente que na maioria das regiões está ficando mais difícil, né, o sistema produtivo. E o entendimento desses impactos nos leva a tomar decisões em relação às culturas como um todo, né, como acontece, como nós estamos destacando aí, o caso da cana-de-açúcar. Né? Então, manchas foliares, por exemplo, por excesso de luminosidade. E por que isso acontece? Né? Principalmente em folhas jovens. Porque quando a folha ela vai emitindo suas células, né? Essas células ainda jovens, elas têm uma menor produção de cloroplastos. E esses cloroplastos abrigam clorofila. Então, essa menor produção, ela não tem, a planta não tem tempo hábil ainda de se estruturar para o processo fotossintético. Então, começam a aparecer manchas, né, que inicialmente elas ficam cloróticas, né, depois partem para manchas necróticas, e que vão prejudicando, obviamente, o processo fotossintético, atrasando o crescimento e desenvolvimento. Professor, Então, me permite, é como se fosse uma escaldadura no café? exatamente, exatamente. Tanto que o aspecto, para quem olha, o primeiro, para quem lida mais com doença, o primeiro impacto é que é uma escaldadura, que é esse amarelecimento e logo em seguida uma necrose. E é isso mesmo. Então, esse é um efeito direto, por exemplo, da insolação. Coisa que nós não víamos aí com muita frequência no passado, não muito distante. E hoje, isso está exigindo com que nós tenhamos mais cuidado em relação à ambientação das plantas, até o cultivo delas mesmas. E o que fazer com isso? Então, uma nutrição cada vez mais equilibrada, estamos falando cada vez mais hoje e testando produtos voltados para proteção solar, né, ou protetores dos tecidos epidérmicos, por exemplo, para aguentar tanta radiação. Enfim, então, a irrigação, né, como já citamos há pouco, são técnicas que nós temos que abrir mão delas, né, para que nós possamos ter um sistema produtivo melhor, mais ajustado. Um outro ponto importante é esse aumento relativo da temperatura. Nós sabemos que, na maioria das plantas C3, né, como é o caso da soja, feijão, a melhor taxa fotossintética ela vai estar em torno de 20 a 30 graus Celsius, né, colocando como média 25 graus Celsius. Quando a gente parte para uma planta C4, que é o caso da cana-de-açúcar,
o melhor da temperatura do processo fotossintético, né, em relação à temperatura, vai estar em torno de 35 graus, mais ou menos 10 graus acima. Ou seja, as plantas C4 elas têm um suporte melhor para aguentar mais temperatura e, portanto, até responder melhor. Mas o que a gente tem visto em muitos ambientes é uma temperatura muito acima disso, né? Muito próxima de 40 graus. Correto. E aí, as plantas, ao contrário do que muita gente imagina, elas diminuem o processo fotossintético. A fotossíntese é muito sensível à temperatura por conter muitas enzimas que azeitam esse processo fotossintético, e essas enzimas são muito sensíveis à temperatura, essa variação de temperatura. Então, altas temperaturas e ainda com uma diminuição relativa de água, o estrago é muito grande. Então, o processo fotossintético cai como um todo, obviamente, a construção de moléculas de carbono dentro das plantas passa a ser prejudicada, e a planta diminui sua taxa de crescimento e desenvolvimento, afetando aí a cultura, o seu ciclo como um todo, né? Então, são exemplos aí que a gente tem encontrado e estudado, né, para que nós possamos trazer, né, para os produtores o que pode estar acontecendo e quais são os caminhos que ele pode decidir para que não tenha tantos prejuízos assim em relação ao processo produtivo. Maravilha. Antes de passar a próxima pergunta, professor, né? Assim, na linguagem futebolística, você me deixou cara a cara com um gol, né? Então, a gente está vendo nas principais culturas anuais o uso de variedades mais precoces, né? Na soja, no milho, no feijão, no amendoim, etc. Todo mundo, né, quer produzir mais rápido para tentar fazer uma segunda cultura, às vezes entrando com soja aqui no cerrado, depois botando algodão, ou milho safrinha, o sorgo consorciado, né? Para fazer palhada, ainda botar o boi na integração. E, claro, se você está falando aí, né? A planta sofre um estresse, às vezes não tem tempo dela recuperar, porque ela é precoce, né? É verdade. Então talvez esse aspecto também seja mais decisivo e a gente, como profissionais de campo, a gente tenha que prestar mais atenção nessa questão, né, desses estresses abióticos, porque está acontecendo. Você falou, está evidente que está intensificando. Não estamos falando aqui em mudança climática nem aquecimento, né, mas estamos constatando que essas elevações de temperatura, esses veranicos, ventos e outros fatores estão afetando a nossa lavoura, né, professor? Às vezes pragas e doenças também intensificando, né? Com certeza. Ronaldo, existe uma máxima aí dentro da fisiologia que é o seguinte, que o crescimento ele é irreversível. Então, eu falo muito isso em algumas oportunidades. O crescimento sendo irreversível, então toda a maquinaria celular, e quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento vegetal, nós estamos falando de dentro de um ambiente celular. O único detalhe é que a gente não vê, obviamente, a olho nu, de forma geral, as células. Então, hoje, muitas vezes, o técnico se esquece que tudo aquilo que nós estamos nos referindo, que leva ao crescimento e desenvolvimento da planta, está acontecendo dentro do ambiente celular. E esse crescimento ele é irreversível. Ou seja, se toda a maquinaria celular está preparada para crescer, vamos exemplificar hipoteticamente, uma unidade por dia, uma unidade qualquer. Então, se ela está preparada para crescer 1 ponto por dia, é o máximo que ela consegue em função dessa maquinaria celular preparada para isso. Material genético, organelas, substâncias, tudo está preparado para crescer uma unidade por dia. Mas por qualquer motivo, por elevação de temperatura, por falta de água, por falta de luz, por excesso de luz, ela cresceu meio ponto. No dia seguinte, todas as condições voltam a ser plenas e, portanto, ela volta a ter toda a maquinaria disponível para seu crescimento e desenvolvimento. E ela volta a crescer 1 ponto. E aquele meio que ficou do dia anterior? Aquilo já foi. Ela não tem condições de crescer 1,5 no dia seguinte para atender aquele meio que ficou para trás. Por quê? Toda a preparação já foi
já foi determinada para aquilo. Então, por mais que ela se esforce, o máximo vai ser atingido. Então, o crescimento ele é irreversível. Você perguntou a questão das precoces, obviamente, por que as variedades são precoces? Porque elas leem um ambiente mais rápido, elas respondem mais rápido, elas têm genética para isso. No entanto, quando há qualquer perturbação em relação à questão ambiental ou até mesmo de natureza biótica, há um prejuízo a ser pago, voltando à ideia do crescimento ser irreversível. E, portanto, a planta, muitas vezes, como você bem colocou, não tem condições e tempo para ir Recuperar, né? recuperar, né? Para ir distribuindo essa perda para que ela aconteça da menor forma possível. Então, nós tem que ter muito mais atenção ainda com variedades precoces, que, obviamente, o ciclo ele é abreviado. Perfeito, professor. Maravilha. Muito obrigado. Eu pergunto para você, né? Você citou na questão de adubação, na verdade não é adubação, você falou em nutrição, né? Que diferencia bastante. Eu acho que a gente evoluiu de um patamar, né, de adubação para nutrição de plantas. E pensando em nutrição, né? Você destacaria que elementos ou nutrientes, por exemplo, a gente tem ouvido falar que o silício é um elemento importante. É claro que uma nutrição, uma adubação balanceada para ter uma nutrição adequada, mas quem que você destacaria, né, quais elementos que você destacaria pensando na nutrição? E depois pode emendar também na questão de manejo, como práticas os produtores, né? A gente tem aí plantio direto, né? Tem a braquiária como uma planta de cobertura, mix de plantas, né? Que o produtor pode fazer numa segunda etapa da resposta, né, para minimizar esses riscos? Uhum. Perfeito. Claro que todos os elementos nutricionais são muito importantes, né? Nós sabemos aí o principal papel de cada um deles e a sua relativa importância. Mas eu sempre gosto de destacar, além do silício, né, que tem uma função bastante interessante, mas antes disso, eu gostaria de falar de dois elementos que nós temos que sempre prestar atenção neles. Um deles é o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele está presente em muitas moléculas, muito ligado diretamente ao crescimento e ao desenvolvimento, principalmente nas fases iniciais. Por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, né, a cana responde bem até aproximadamente 7, 8, 9 meses de idade, responde a nitrogênio. E as maiores respostas ainda vêm dentro desse período inicial, né, nos primeiros meses. E isso tem um motivo, né? O nitrogênio está muito ligado a moléculas que vão determinar o crescimento e desenvolvimento, como moléculas de DNA, né, que estão presentes no núcleo das células, e, portanto, de novo, aí o ambiente celular. E qual que é o papel principal do DNA? Comandar a duplicação genética, ou seja, a multiplicação celular pede, né, duplicação do material genético, e, portanto, o nitrogênio ele faz parte do elemento chamado nucleotídeo. E o nucleotídeo é a base do DNA. E não só do DNA, é a base do RNA. E o que é o RNA? É um outro ácido também presente no núcleo e que faz com que haja a síntese de proteínas. O DNA, a partir da sua base, ele elabora como se fosse um irmão gêmeo dele, que é o RNA. Esse, sim, pode sair do núcleo, o DNA não, porque ele contém toda a massa nuclear, mas o RNA, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma para organizar a síntese de proteínas. Então, veja bem, a base do RNA também é de nucleotídeos e que também tem o nitrogênio na sua composição molecular. Então, o nitrogênio ele responde, até esse momento que eu comentei, pela multiplicação celular e pela síntese de proteínas, tão importante em cada metabolismo. Ou seja, a todo instante as células estão, em determinados momentos, entrando em divisão celular, mas a todo momento elaborando proteínas por intermédio dessa cadeia de DNA formando RNA.
Então, o nitrogênio ele é muito importante. Ainda nessas moléculas de nucleotídeo, ou seja, DNA e RNA, existe um outro elemento que é o fósforo. Então, compondo o nucleotídeo é um ácido fosfórico, mais uma base nitrogenada, daí o nitrogênio, e mais uma pentose, que é uma estrutura carbônica. Então, nitrogênio e fósforo estão intimamente relacionados ao metabolismo pela duplicação celular, pela síntese de proteínas. E quando a gente olha ainda mais, o que acontece para formar as proteínas? A junção de aminoácidos. Esses aminoácidos têm na sua base da estrutural nitrogênio. Então, de novo, o nitrogênio aparecendo na composição dos aminoácidos. E existe uma molécula energética muito importante, que é o ATP, adenosina trifosfato, que tem na sua parte adenosina nitrogênio e no radical fosfato o fósforo. Então, eu citei alguns exemplos mostrando que esse metabolismo basal ele é muito calcado em cima de nitrogênio e de fósforo. Claro que os outros elementos também são muito importantes, nós poderíamos falar um pouco de cada um deles, mas eu gostaria sempre de destacar essa importância do nitrogênio e do fósforo dentro do ambiente do solo, né, que é onde os nutrientes vão estar na forma inicial para absorção, na sua maioria das vezes, e depois dentro das plantas, porque eles têm uma função muito definida. Então, é muito... Já partindo para o outro momento da resposta, o que os produtores têm que estar atentos? Né? Se esse fornecimento dos elementos como um todo, mas basicamente nitrogênio e fósforo, se esse fornecimento está sendo suficiente para que as plantas tenham um crescimento e desenvolvimento desde as suas fases iniciais, porque é isso que vai fazer com que as fases futuras tenham sucesso ao longo do crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, cuidar para que nós tenhamos esse material no solo, que esses elementos estejam disponíveis, sabendo que o nitrogênio tem uma movimentação grande no solo, o fósforo não, mas o nitrogênio sim, mas fontes que nos entreguem, principalmente fósforo, pois o fósforo, né, já dei alguns exemplos, e eu poderia falar outros, ele vai ser fundamental em todo o ciclo de desenvolvimento das plantas. E, só para finalizar esse momento, a preocupação em reter a água no solo. Crescimento e desenvolvimento sem água não existe. Então, só para que a gente tenha isso em mente, para que a célula entre em divisão celular, a primeira coisa que tem que acontecer com a célula é o ganho de água. Tanto que a natureza cuidou de que, mesmo uma célula morta, estando em contato com a água, ela absorve a água por uma diferença de soluto. Ou seja, é o primeiro recado que a natureza nos entrega de que ela precisa da água para entrar na divisão celular e ter o metabolismo atendido. E, portanto, os produtores têm que ficar muito atentos, principalmente em solos mais leves, para que nós tenhamos aí uma capacidade de retenção de água capaz de permitir aí o crescimento e desenvolvimento. Maravilha. Por isso, então, professor, né, o uso da irrigação, a cobertura do solo com palha é tão importante, quando Muito você importante. comentou, né? Exatamente, muito importante. Capacidade de retenção de água no solo. E nós já conhecemos, né, sabemos que, por exemplo, matéria orgânica, ela aumenta a curva de retenção de água no solo. Então, o solo, obviamente, pelas cargas presentes na matéria orgânica, as moléculas ficam mais presas e, portanto, melhorando esse ambiente, que vai, inclusive, melhorar não só a hidratação da planta, mas servir aí como meio, como veículo para que as plantas possam absorver também os nutrientes tão importantes aí no crescimento como um todo. Maravilha, professor, muito bom. Bom, eu queria que você, se pudesse, né, você comentasse um pouquinho. As usinas hoje estão trabalhando com o uso de compostagem, certo? Utilizando essas biomassas, né, as fontes que são geradas diversas ali. O que você acha do enriquecimento da compostagem, né, dessa biomassa com fontes
de fertilizantes que tenham fósforo, enxofre, cálcio, silício, né? E a gente tem um exemplo aqui no Cerrado que é um fosfato, é um fertilizante mineral misto, né, que tem fósforo, tem cálcio, tem enxofre, tem silício, tem alguns micronutrientes, que é o Gefoscal, certo? O que você acha de fazer esse enriquecimento dessas biomassas para ajudar, né? A gente sabe que as usinas têm uma mega operação, a parte operacional para fertilização, né, na renovação, ou mesmo quando você faz o corte, como aconteceu infelizmente esse ano passado aí com queima, né? Uhum. Fogo, em algumas áreas queimou, o pessoal tem que fazer essa recuperação. O que você acha disso? Fazer esse enriquecimento, né, da compostagem é positivo na sua visão, né? Como que isso pode contribuir para o operacional e a parte também, claro, econômica, né? Exato. Ronaldo, além de ser importante, eu considero imprescindível essa preocupação da compostagem e uma compostagem enriquecida dentro do que é possível ser feito. E eu falo também com conhecimento de causa, que quando eu estava na usina, eu já fazia em Goiás, né, um enriquecimento dessa compostagem, e lá nós tínhamos, na época, não existia cogeração ainda, né, da forma como é hoje. Então, nós tínhamos um volume de bagaço muito considerável, e nós tínhamos que tratar aquele bagaço para gerar composto, né? E nós fazíamos isso em larga escala e com muito sucesso. Bagaço, nós sabemos, é um material que tem uma relação CN alta, é muito pobre o bagaço em termos nutricionais, quando comparado, por exemplo, com torta de filtro, né, com fuligem, mas era o que nós tínhamos. E ainda assim, mesmo quando nós colocávamos mais torta ou somente torta, nós enriquecíamos essa torta com fósforo, né, mesmo que já tenha uma certa quantidade, mas nós colocávamos mais fosfato natural, visando também outros elementos, né, como você citou, né, o cálcio, o enxofre, muito importantes também para a planta, não só para a planta, mas para os elementos, os micro-organismos do solo, né, o cálcio e também o silício. Então, esse enriquecimento da torta e do composto como um todo, eu vejo como uma grande prática que a gente melhora uma condição, que a gente tem um período de cura desse material, né, que é o período de compostagem, e esse material vai mais rico para o solo. Isso já é comprovado, que nós conseguimos melhorar inicialmente a vida microbiana do solo, melhorando muito a atividade microbiana, que vai melhorar muito a nutrição dessas plantas que vão ser instaladas nessas lavouras, melhora a fertilidade desse solo, contribui para uma longevidade na mineralização desses elementos. Então, os ganhos são muito importantes, são visíveis, e é uma grande contribuição que a gente pode ter em relação à compostagem com enriquecimento, como, por exemplo, o uso do Gefoscal, que é um projeto que a gente já vem acompanhando, né? Eu, particularmente, nós estamos com experimentos já delineados para instalação em algumas usinas, enfim. Então, nós estamos avançando bastante, mas, sem dúvida nenhuma, o enriquecimento desse material, dessa compostagem, está sendo cada vez mais estudado e muito bem-vindo, pois melhora a condição da produção e da produtividade das lavouras. Maravilha, professor, excelente. Caminhando para o final, a gente está aí nesse ano com o desafio da COP30 aqui no Brasil, né, lá em Belém, em novembro, e está muito se falando no mundo. Nós comentamos aqui, né, em alterações climáticas, intensificação de intempéries, mudanças climáticas. Não estou afirmando nada aqui sobre mudança climática, nem aquecimento global, mas isso tem tirado um pouco do sossego, né, dos cientistas, dos gestores, e por que não também, né, de nós técnicos, pesquisadores, professores e produtores, né? Como está mudando, a gente percebe isso. Eu estou aqui no Cerrado há 40 anos, como mudou, professor, né, dos anos 80 que eu vim para cá, 1980, até hoje, né? O clima mudou totalmente, não faz mais frio,
esquentou muito mais, a distribuição da chuva está muito mais irregular, né? Enfim, a gente está percebendo essas alterações. E a gente precisa usar esses fertilizantes que você falou nas nossas áreas de produção. Temos que melhorar a produtividade, mas temos que pensar na sustentabilidade também. E a gente tem percebido aí que as usinas, né, hoje elas têm um mecanismo bastante interessante, que é usar os créditos dos CBIOs, que está trazendo vantagem, uma contribuição na geração desses biocombustíveis, né, uma matriz energética mais limpa, mas também que, às vezes, a substituição de alguns corretivos de solo, né, de algumas fontes de fertilizante, podem ajudar na redução da emissão de gases de efeito estufa e permitir que, né, a usina ganhe mais com CBIOs. Ela pode ter um acréscimo além do que ela está tendo. Então, ela vai continuar produzindo mais de forma mais econômica e ainda tendo aí uma receita de pagamento por serviços ambientais, né, uma economia verde ou uma bioeconomia. Como que você enxerga isso? De fato, é um caminho que vem se intensificando, na minha visão, um caminho sem volta. Ele avança em alguns anos, outros não tanto, mas o mundo tem se preocupado cada vez mais com essas estratégias, né? Eu mesmo já fui procurado em muitos momentos por diversas empresas para ajudar a entregar aí uma visão nesse sentido. Particularmente a cana-de-açúcar, é uma planta que capta muito gás carbônico, né, pela massa, né, produzindo mais de 100 toneladas de matéria verde por hectare, né, em torno de 30, 40 toneladas de massa seca por hectare, ou seja, é uma grande incorporadora de carbono. Então, é uma cultura que tem uma área bastante expressiva, não comparada com, por exemplo, pastagens, né, que tem quase, o Brasil hoje, quase 180 milhões de hectares, mas é uma cultura que, obviamente, até pelo porte das plantas, ele capta menos gás carbônico. Mas vejo como um assunto crescente, importante, e essa entrega de elementos, como, por exemplo, nós citamos aí o caso do Gefoscal, que também tem o silício, né, que é um elemento muito importante, muito demandado, né, pelas culturas. A cana-de-açúcar não é diferente, aproximadamente aí 300, 400 quilos, né, por hectare, né, para cada ciclo produtivo, que é bastante considerável. Então, é uma extração importante e que vem substituindo, né, algumas outras, por exemplo, o calcário, né, é um potencial substituto do calcário, que também contribui, como você falou, nesse processo produtivo, na geração aí de menos material poluente e tudo mais. Falando um pouquinho ainda do silício, o silício, estrategicamente, ele é colocado em tecidos de revestimento da planta, como tecido epidérmico, trazendo um conforto melhor para a planta, uma resistência melhor a doenças, a pragas. Poderia citar aqui um caso muito conhecido, que é o caso da broca gigante, da cana-de-açúcar, que plantas tratadas com silício, em função desse depósito no tecido epidérmico, o primeiro tecido que a broca tem o contato pelo seu sistema mastigador, né, é o tecido epidérmico. E aí a broca, quando ela começa a se alimentar desse tecido, ela tem um prejuízo na estrutura da mandíbula, na estrutura da parte que vai, de fato... Gasta a dentadura dela, brincando. Gasta, quem olha acha que gastou o dente dela, né? Exatamente. Exato. E ela morre por inanição. Então, ou seja, a planta fica com mais estrutura, ela fica com maior capacidade de resistência também a estresse hídrico, muito importante. Professor, que hoje está sendo chamado, é isso? Resiliência, exato. Ela resiste melhor a essas condições e melhora o processo fotossintético, melhora a arquitetura foliar. Então, veja bem, um material que muitas vezes ele é colocado como segundo plano, né, esse elemento ele tem trazido assim cada vez mais ganhos importantes
em relação ao processo produtivo. No caso da cana, representando aí facilmente aí um delta positivo de umas 10 toneladas em média, né, por hectare, por ciclo produtivo, com plantas tratadas com silício. E isso tudo a partir desse material também que pode ser utilizado junto com a compostagem. Então, eu vejo que essa condição dos créditos de carbono também, essas estratégias são muito bem-vindas. Vejo que tem tudo para aumentar cada vez mais, e nós técnicos, né, com essa função aí de entregar cada vez mais resultados para que a gente possa ver como que a ciência pode contribuir ainda mais. Maravilha, professor. Estou muito feliz, né, muito grato a todo o seu conhecimento, né, toda a sua disposição de compartilhar, né, pode me dar licença de dizer, eu estou vendo as suas costas aí, né, uma estante cheia de livro, e eu diria assim, uma enciclopédia ambulante da fisiologia vegetal, viu, professor? Bom, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Maravilha. Então, e agora eu gostaria então que a gente fosse, né, para os finalmente, e você fosse aí para as considerações finais e uma mensagem final aí, né, que você queira deixar para os estudantes, para os colegas de campo, para os produtores. À vontade, professor, a palavra é sua. Ronaldo, bom, inicialmente eu queria, então, agradecer muito, né, essa parte final, dizer que foi um prazer, passou muito rápido, né, acho que Verdade, verdade. muito rápido, estamos aqui mais de 1 hora, né, e passou muito rápido mesmo, você conduziu muito bem aí, me deixou muito à vontade para que a gente pudesse trazer algumas visões que, obviamente, julgamos que são importantes para todos, né? Então, eu queria muito agradecer, dizer do prazer, espero poder mais adiante contribuir, talvez com outros temas, né, também associados à fisiologia, mas com uma outra visão, e, como sempre, estaria à disposição. O que eu gostaria de deixar como mensagem, eu acho que uma coisa importante que nós falamos hoje, e eu gostaria de trazer de novo esse destaque, é do crescimento que é irreversível, né? Então, é muito importante que os técnicos tenham em mente que como que a planta, a partir de que momento que a planta destina as suas moléculas carbônicas para crescimento e desenvolvimento. Então, nós não podemos esquecer que tudo vem a partir do processo fotossintético. E a partir do processo fotossintético, moléculas carbônicas vão sendo estruturadas, né? Podemos entender como primeira instância a glicose. E essa glicose, ela vai sendo alocada dentro da planta, ela vai sendo colocada em parede celular, ela vai sendo transformada em outras substâncias, em proteínas, em lipídios, em vitaminas. Isso faz com que a planta vá dentro do nível celular, e isso se refletindo para os tecidos, ela vai crescendo e se desenvolvendo. Mas o que tem por trás disso? Toda vez que a planta encontrar uma situação de estresse, ela não tem saída, ela tem que derivar essas moléculas de carbono para o sistema de defesa. Então, os materiais relacionados à defesa, lignina, suberina, cutina, os alcaloides, materiais de defesa como um todo, os antibióticos, todos esses também são derivados a partir, são construídos a partir de moléculas de glicose. Então, quando a planta tem que destinar essas moléculas de glicose, moléculas carbônicas, para o sistema de defesa, obviamente a planta diminui sua taxa de crescimento ou mesmo paralisa. Então, é nosso papel fazer com que as plantas sofram o mínimo possível, pois o estresse custa. Eu vou trazer um dado para mostrar isso. Para a construção de 1 grama de lignina, que é um material de defesa, que custa, ele é pesado, ele é denso, a planta gasta aproximadamente, em média, de 2 a 3 gramas de glicose para 1 grama de lignina. Ou seja, a planta tem que derivar seu estoque de glicoses, né, provenientes do processo fotossintético para o sistema de defesa, que custa muito. Então, por isso que a planta não consegue crescer e se desenvolver em condições demasiadas de estresse. Então, é nosso papel
que estejamos sempre atentos para que o sistema produtivo sofra o mínimo possível e, assim, a fotossíntese líquida seja o máximo possível para que a planta possa crescer, se desenvolver e cumprir o seu papel. Maravilha, professor. Você me fez lembrar aqui do ILPF, Integração Lavoura, Pecuária Floresta, né, que é minha praia, e a Embrapa tem estudado muito isso. Quando o animal enfrenta o estresse térmico, né, aqui para nós em agosto, setembro, outubro, que o calor é tão grande que tira pica-pau do toco, né, o animal gasta energia para resfriar o corpo. Se gasta energia, não transforma em leite ou carne. Claro, Né? E é o exatamente. que nós queremos como produtor rural, né, que o animal produza produção de leite, produção de carne, né, um bezerro e por aí Exato. vai. Então, se gastou para defesa, ele não vai produzir, vai faltar o balanço vai ficar negativo lá na frente, né, professor? Exatamente. A taxa de fotossíntese líquida, que ela é uma resposta de fotossíntese bruta, que é tudo que a planta consegue produzir, menos a respiração, que é um processo obrigatório, mas também que custa. Ou seja, os fatores que possam elevar a respiração e mais ainda diminuir a fotossíntese bruta, isso vai fazer com que a fotossíntese líquida seja menor e, portanto, a taxa de crescimento menor. E no fim, sobra menos dinheiro no bolso do produtor. Claro, exatamente. Tá certo. Professor, olha, estou muito feliz, muito grato, né? A sua maneira tão clara, tão objetiva de fazer as Obrigado. colocações. Parabéns, né? É, é tornar a ciência acessível, né? Acho que esse é o papel. Fico Muito muito obrigado. feliz e espero em breve poder conhecê-lo pessoalmente. Será um prazer, né? Tá bom, Vamos professor? promover esse encontro. Eu agradeço, meu Ronaldo. Estarei sempre à disposição de todos para que a gente possa crescer, avançar cada vez mais. Ótimo, muito bem. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho nosso conta com o apoio da Gefoscal, né, que é uma empresa de fertilizante mineral misto que é mais nutriente. Professor, grande abraço, fica com Deus e até a próxima.